Neste perfil, a vice-governadora do estado, Jaqueline Moraes, aborda sua atuação na vida política do seu município base, Cariacica, agora estendida para todo o Espírito Santo. Jaqueline tem vencido muitas barreiras, desde as atividades comerciais com seu marido. Nascida em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, adotou o Espírito Santo e aqui plantou carreira, trabalho, família e futuro. Jaqueline tem metas para sua caminhada política, com o objetivo de continuar ajudando as comunidades capixabas. Hoje, ela é um dos nomes cotados pelo PSB para a disputa a uma candidatura como deputada federal. Como que essa moça de Duque de Caxias veio parar no Espírito Santo? Eu vim para o Espírito Santo com 12 anos, acompanhando meu pai, que é um nordestino, que tinha ido ao Rio de Janeiro em busca de uma vida melhor, foi trabalhar de camelô e trouxe a família toda para trabalhar de camelô aqui no centro de Vitória. E depois, com 14, 15 anos, eu tive a minha primeira barraca já de camelô, porque meu pai tinha uma filosofia que a gente só tinha respeito na vida se tivesse dinheiro. Então, eu acabei aprendendo a ganhar dinheiro muito cedo, né? Assim, ganhar dinheiro pouco, mas sobreviver com esse dinheiro. E eu aprendi a trabalhar, deixei a escola, era muito comum do meu pai falar, não, nós vamos para a feira hoje, vamos para a feira amanhã, fazia essas festas do interior, Santa Maria de Jetibá, festa do Colono, tinha várias festas. E nesse trabalho, Cariacica foi uma cidade que me acolheu, nós tivemos, primeiro moramos ali num apartamento da Coab, em São Francisco, depois nós tivemos nossa primeira casa em Flechal 2, própria, e onde minha mãe tem essa casa até hoje. E nós fomos assim conseguindo vencer na vida trabalhando de ambulante, ou seja, um dia na feira, um dia na praia, quando estava verão, quando era Copa do Mundo, vendia produtos de Copa do Mundo, quando era mês das mães, juntava mulheres, vendia flores, e a gente fazia isso. Até em finados a gente dava um jeito de vender alguma coisa. Produtos variados. Variados, é. Não era uma coisa só, não. Só comida, só roupa, não. Não, sempre a gente vendia o que estava na época. Meu pai sempre foi um empreendedor nato. Eu acabei adquirindo essa essência dele de ser empreendedora muito cedo. E a gente vendia de tudo. Então, ele falava assim, tem que aproveitar as oportunidades. Meu pai tinha uma frase que ficou muito marcante na minha vida, que era assim, em tempo de crise, ou você chora ou vende lenço. Ele dizia, dentro da sua sabedoria talvez simples, que sempre vai ter alguém chorando e sempre vai ter alguém ganhando alguma coisa. Então, ele falava assim, escolha sempre vender lenço. Então, eu entendia naquele momento que era assim, não tinha tempo ruim. Quando tinha, a gente tinha que vencer. Era vencer ou vencer. Então, a minha vida foi pautada nisso. Eu comecei... Aqui no Camelô, por exemplo, quando começou as brigas, tinha um Rapa, não sei se você lembra da época do Rapa, né? Aquela confusão toda. Eu montei, por exemplo, uma entidade que era associação, que já existia, e nós retomamos essa entidade. Eu fui presidente dessa entidade, que é a Associação dos Vendedores Ambulantes do Centro de Vitória. Para quê? Em busca de um diálogo com o poder público, sempre em busca de um diálogo. Foi nessa época que a senhora conheceu seu marido, que também era ambulante? Sim, nessa época. Ele estava também trabalhando com a associação, e aí, quando me viu passando, vendo sempre aquela pessoa assim, muito expansiva na hora de falar, e ele falou, vamos trabalhar aí a associação. Ele chegou a ser presidente da associação por 2 mandatos, e depois eu fui presidente. Só que a gente acabou assim, quando eu conheci ele também tinha uma vontade de ser político, né? Lá em Cariacica ele já tinha esse sonho. E eu não conhecia nada de política. Mas foi interessante que a associação, depois eu fui líder comunitário no meu bairro, que foi o bairro Operário, nós casamos, eu fui líder comunitário, foi me levando por um caminho de entender a política, de gostar, de me apaixonar pela vida pública. E aí, aos poucos, eu fui sendo inserida e vencendo. Quando eu conheci o Avelina, por exemplo, eu só tinha a 5ª série do ensino fundamental, eu estava com 26 anos. Eu fui fazer um trabalho por uma faculdade e a professora falou para mim, você pode fazer direito. E eu falei assim, baixinho para ela, não posso, eu só tenho a 5ª série do ensino fundamental. E ela falou bem assim, você pode sim, vai para uma EJA, volta a estudar. Então, assim, o início do meu relacionamento com a Avelina foi muito legal, porque foi nessa mesma época. Eu estudava aqui na barraca, fazia a EJA, e a gente logo teve uma neném, ele cuidava, às vezes, da filha em casa, e eu fui terminando e terminei meu ensino médio.
E eu tive a oportunidade de entrar numa faculdade, quando ele foi eleito vereador na época, eu entrei numa faculdade, levei 10 anos para terminar, mas no ano passado, já vice-governadora, eu concluí a faculdade de Direito, o que essa professora tão sabiamente me falou naquela época. Depois dessa primeira filha, então, vieram mais 2? Eu fui mãe solteira e quando eu conheci o Avelino, eu já tinha uma filha de 5 anos, que é a Mirielle. E aí quando eu conheci ele com 26, eu tive a Avelina Paula, que está com 19 hoje, e o Isaac, que veio agora, rapinha do tacho, que está com 5 aninhos. Da Mirielle eu já tenho um netinho, que é o Theo, que também tem 5 anos. Nós temos filho e neto com a mesma idade. E a Avelina me ajudou a cuidar da minha filha com 5 anos, assim como eu também. Ele já tinha um filho de 10. Então, nós somos de uma família que a gente chama disfuncional, mas muito funcional. Foi nessa época que seu marido ingressou na política. E os dois, então, entraram nesse movimento de vendedores ambulantes, nessas associações, o que despertou na senhora a vontade de ingressar na política também? Não, na verdade, foi o sonho dele. Eu comecei a ocupar mais alguns espaços internos de sindicato, igual aqui. Aqui foi a Associação dos Vendedores Ambulantes, fui presidente. Tive tribuna na Câmara, eu sempre tive assim, uma facilidade no falar. Eu gosto de falar. Então, eu ocupava os lugares, eu ocupava com o lugar de fala. Então, quando botava o microfone na minha mão, quando tinha um movimento assim, eu estava. Agora, o que me chamou mais a atenção para a política foi justamente a liderança comunitária do bairro. Quando eu comecei a discutir na escola, ainda no conselho de escola, sobre um muro que estava caído, a escola que estava sendo estava sendo do Estado para o município, municipalizada, e a gente tinha uma discussão na comunidade do que fazer, eu me envolvi na comunidade. E foi logo quando eu casei com a Avelina, em 2001. Então, eu me envolvi ali, logo depois nós resgatamos a Associação de Moradores, fizemos uma eleição, eu fui líder comunitária eleita, depois fui reeleita líder comunitária. Nesse meio, eu tive a oportunidade de passar por algumas gestões, eu já estava começando a entender a política, a gente apoiou as candidaturas de Aloysio Santos, apoiamos candidaturas de Marcelo Santos, depois nós apoiamos candidaturas de Aloysio de novo na reeleição, que perdeu para o Helder, e aí depois o Helder tocou a prefeitura, a gente estava sempre ali junto, ganhamos o PAC, que aí o PAC foi um recurso que veio para pavimentar todas as ruas do bairro. E nisso, eu já estava trabalhando um pouco essa inserção na política, sem perceber. Eu tenho uma fotografia que depois eu vou te mostrar no meu gabinete, que mostra, em 2005, eu tinha foto com o Renato Casagrande, eu tinha foto com várias lideranças políticas, ainda sendo camelô e sendo líder comunitária. Mas eu ia correr atrás das dificuldades das pessoas do meu bairro, sempre buscando aprender. A primeira vez que eu vi o Renato Casagrande falar, por exemplo, foi quando ele fez uma prestação de contas na UFES e me convidou. Ele era deputado federal. E ele trouxe, na época, o Ciro Gomes até. Ele falou bem assim, ele era ministro, e ele falou bem assim, vai ter muito dinheiro do PAC, vai ter 12 milhões, os líderes comunitários, os vereadores, os prefeitos, façam projetos para poder ter o dinheiro. Então, eu estava começando a entender esse mundo. E o Avelina já tinha disputado algumas eleições e perdido. Onde ele ia para um partido, às vezes eu ia muito no sonho dele, né? Mas aí chegou um momento que eu comecei a perceber que eu tinha um protagonismo político, as pessoas começaram a me cobrar que eu assumisse esse protagonismo. Foi quando, em 2012, eu me candidatei, vereadora, fui eleita, fui 2 vezes vice-presidente da Câmara, e depois eu decidi não ser candidata à reeleição para ir para um partido maior. Foi onde eu vim para o PSB, trabalhar junto ao lado do Renato Casagrande, por uma possível candidatura a deputada federal, na época, em 2018, e quando chegou no final, já na hora, ele falou bem assim, Jaqueline, o Renato Casagrande me deu a notícia assim, você não pode ser candidata federal, não. Aí eu, sério? Ele falou bem assim, eu quero que você seja a minha vice-governadora. Ali foi um impacto, porque eu não imaginava que ia receber esse convite, que eu fiquei tão honrada. Quer dizer, então, que o convite foi uma decisão pessoal de Casagrande? O convite foi uma decisão pessoal do Casagrande, mas dentro de uma construção de que o PSB, porque eu estava no partido dele, então eu não via isso muito como possível.
foi uma construção, foi uma decisão pessoal dele, mas dentro de uma construção com os partidos aliados que estavam concordando com aquele momento do PSB, dele ser do PSB e eu ser do PSB. Na eleição municipal, a senhora apoiou o Saulo Andreon, correto? E o seu marido também era candidato. Então, como é que ficou essa decisão? Difícil. Foi uma das decisões mais difíceis da minha vida. Até porque eu tinha já conversado na minha casa sobre querer a minha trajetória no PSB. Eu escolhi o PSB como partido da minha vida. E aí eu fiz esse diálogo. Mas eu também conseguia compreender o sonho que a Avelina tinha em ser candidato. Então, eu conversei com todos os candidatos. Eu conversei com o Euclério, eu tomei café com o Euclério, eu fiz live com o Euclério, eu tentei aproximar a Avelina dele, eu tentei fazer vários movimentos. Depois, no final, como a gente não conseguia, em nenhum momento, fazer um movimento de juntar, tinha 14 candidatos, eu tive que abrir mão e falar assim, gente, vamos todo mundo que quiser ser, eu respeito a sua opinião, eu vou seguir a minha orientação partidária e, no segundo turno, a gente vê onde nós estaremos, né? Então, não foi uma decisão fácil, porque a gente sempre fez política junto, mas foi uma decisão respeitosa. É o sonho dele, ele cumpriu uma tarefa de fazer valer o sonho dele e eu cumpri a minha tarefa de fazer valer o que o meu partido tinha decidido. E qual a sua avaliação do mandato feito pelo prefeito Euclério Sampaio? Hoje, a avaliação do prefeito, para mim, é muito boa. O Euclério ele veio cumprindo um buraco que tinha na cidade com relação à presença. Então, assim, eu fui vereadora no primeiro mandato de Juninho. O Juninho iniciou muito presente na rua. Só que depois eu acho que o Juninho teve algumas dificuldades de montar equipe. No primeiro ano, secretaria, algumas trocas de secretário. Nós ainda ficamos 2 anos ali tentando contribuir. A Avelina fez parte, inclusive, da administração de Juninho. E depois, só durou 4 meses ali, porque nós não encontramos muito espaço. Onde eu abri, de uma certa forma, politicamente com o Juninho? Quando, em 2014, na reeleição de Renato, quando saiu na página do jornal que Juninho não ficaria com Renato, eu me aborreci muito, pessoalmente, porque eu já tinha uma decisão, 16 vereadores na cidade já tinham uma decisão de apoiar Renato. E, de repente, todo mundo saiu. E aí eu fiquei assim, muito revoltada e fui apoiar o Renato, apoiei o Renato até o final. Quando ele perdeu a eleição, eu estava em cima do trio pedindo voto para ele. Então, eu tinha uma lealdade, tenho, ao Renato Casagrande muito forte. Lealdade é sagrada? Para mim, lealdade faz parte. Lealdade e fidelidade são valores que eu não abro mão. O mandato de vice-governadora vai acabar logo. E o sonho de ser deputada federal persiste? Não, o sonho de ser candidato a deputado federal eu vou retomar. Eu vou retomar porque, além de ser um projeto partidário, veio as leis que acabam favorecendo, de uma certa forma, a presença das mulheres e a presença do negro. Eu acho que as leis foram muito importantes, Álvaro, na questão dessa política afirmativa. Afirmar que a mulher eleita tem 30% do recurso garantido e ainda a sua votação, caso eleita, vai ter um valor dobrado para o partido, acabou meio que favorecendo as mulheres na política nesse sentido. E, na minha posição hoje, aquele caminho que começou a ser trilhado lá em 2017 por mim, traçando o PSB como partido que eu queria militar para poder fazer uma política, uma discussão sobre as mulheres. Eu comecei, por exemplo, em 2017, a falar das candidaturas laranja, ou seja, eu comecei a rodar o Estado todo, eu não esperava que as mulheres fossem encontrar em mim tanta representatividade, tanta inspiração. E o governador me convida para ser a vice-governadora. Eu trouxe aqui para a vice-governadoria um legado, eu construí uma pauta e um programa que está no 3º eixo dos programas do governo, que é o Agenda Mulher, com política pública para as mulheres. Então, onde eu chego, eu sinto que as mulheres se sentem representadas por mim, principalmente as mulheres negras, periféricas, os jovens, as jovens. Eu chego na escola, eu tenho Diálogos em Rede, um programa que eu chego na escola e eu converso sobre violência, sobre empreendedorismo emocional com os nossos jovens e com as nossas jovens. E eles se sentem representados por uma mulher camelô, humilde, que veio da base da sociedade e chegou a ser governadora do Estado por 3 vezes. Isso que a levou ao movimento das mulheres de Cariacica, né?
E, emendando, a senhora já foi vítima de racismo pelo fato de ser negra? Eu sempre olho o racismo, já fui, porque racismo você não precisa necessariamente ter um ato, um fato identificado. Quem é preto sente o racismo. Você sente o racismo quando você mora num prédio de classe média baixa, em Campo Grande, que tem um monte de gente boa, mas que, quando você entra no elevador, parece que existe um apartheid. Porque eu sou do bairro Operário, e no bairro Operário tem um monte de preto. Então, me sinto natural. É como se você chega... os apartheids sociais. Então, quando tem determinado lugar que você chega, que você sente os olhares. Você não sente diretamente uma cena de racismo que eu gosto de contar, mas a pessoa não sabia que eu era vice-governadora, e nem que meu marido era o meu esposo. Nós estávamos num supermercado no interior do estado, numa cidade que eu não gosto de falar, para não ter nenhum problema assim, de ética mesmo. E entramos dentro de um supermercado, meu marido de boné, eu de chinelo, a gente estava, logo depois da eleição, aquele período de uma semanazinha que você descansa, e, de repente, o cara desse mercado ficava atrás da gente o tempo todo. Eu comecei meio que a falar assim, vamos lá naquela parte que tem as coisas mais caras? E ele estava lá. E, daqui a pouco, eu vinha para cá, o homem estava olhando. Ele sempre... Quem nunca passou por uma situação dessa sendo preto? Então, existe... Era o segurança. E, no final, eu falei assim, por que você está me seguindo? Você acha que eu vou roubar o supermercado? Não, você me desculpa, não sei o quê, mas ele estava me seguindo. Então, essa coisa de... Uma das coisas que eu ouvi, mas era de rede social, eu falei assim, nossa, onde Renata arrumou essa preta do pé russo para ser vice-governadora? Isso foi frases que a gente ouvia, ataques, assim, nossa, o governador não pode nem pegar uma gripe agora, porque o Estado vai ser governado por uma mulher? Então, assim, olha que nível de sociedade que nós temos ainda para julgar a competência da mulher, a competência do negro, a sua liderança, o seu empoderamento. Então, eu preciso continuar sendo essa inspiração para essa população que gosta do meu trabalho, entendeu? Tem gente que não gosta, mas eu não posso olhar para quem não gosta, né? Eu tenho que olhar para quem gosta. Por falar nisso, a senhora já assumiu o governo interinamente quando o Casagrande teve de viajar. Uma mulher negra, ex-camelô. Como foi? A primeira vez eu tenho uma experiência interessante. Eu cheguei no palácio, existe um protocolo, a gente tem que entrar pela porta da frente do palácio, todo governador. Sair, a gente pode sair pela porta lateral, mas entrar, você tem que entrar pela porta da frente, como um protocolo. Entrei naquela mesa, naquela sala, não estava o governador do lado, estava eu sozinho, eu era a governadora, e ali eu olhei e senti o peso da responsabilidade, uma sensação de estar dirigindo uma carreta com um monte de gente no baú. E eu olhei e falei assim, eu tenho capacidade para isso. Eu estou preparada para isso. E eu sentei na cadeira e cumprimos a nossa agenda. Qual foi a maior dificuldade? Ser servida. Quando toda hora tem um garçom, quando toda hora tem um lanche, quando toda hora vem alguém, quando toda hora você precisa de alguma coisa, alguém pega a sua bolsa, alguém abre o carro para você. Isso é o que mais me incomodou, e me incomoda aqui na Vice também, porque é como se eu tivesse nascido para servir. Eu nunca fui servida. Então, assim, eu sempre servi as pessoas. E eu amo servir. Mas essa condição assim, de ser uma mulher periférica, preta, trabalhadora, que começou a trabalhar com 14 anos e que agora está sendo servida, eu até me emociono quando eu falo disso. Eu me emociono porque eu trato os meninos que vêm aqui, às vezes nossos garçons, trazer um café quando eu tenho uma reunião, daqui a pouco vai ter um aqui para a gente. Eu trato com a mesma humanidade que eu trato você, o que eu trato o presidente da República ou o nosso governador, se chegar aqui na minha sala, ou o prefeito, eu trato da mesma forma. Eu passo ali na portaria, eu não quero que ninguém seja barrado nessa portaria, porque a vice-governadora não pode atender. De repente, eu não tenho agenda, mas eu quero que toda a minha equipe atende quem chegar na portaria. Porque eu já cheguei uma vez nessa portaria aqui, quando era líder, e não tem ninguém para atender, não pode nem subir. Eu nem subia nesse prédio. Por algumas vezes eu fui barrada lá na portaria. E uma das ordens que eu dei aqui no meu gabinete, como regra, é que ninguém vai ser barrado lá na portaria.
Posso não estar aqui, posso não poder atender, ou posso estar ocupado dando uma entrevista, fazendo qualquer coisa, mas as pessoas vão entrar, vai servir uma água, vai servir um café e vai dizer, não podemos resolver seu problema agora, mas nós não queremos barrar ninguém na portaria. É uma decisão de alguém que já foi barrado na portaria. Por conta de um episódio recente, a senhora está processando criminalmente um cidadão. E ele é pró-bolsonarista, que a acusou de ser dona de várias fazendas e não sei quantas cabeças de gado. Como foi enfrentar essa situação? Logo quando eu vi a matéria, como é mentira, então a mentira você já trata assim. Primeiro que eu sou uma pessoa de muita fé. E eu já olho e falo assim, quando eu terminei de ver o vídeo desse cidadão, ele termina dizendo assim, Deus, pátria e família. Primeiro, uma das ordens de Deus, não levantar falso testemunho contra as pessoas. Pátria, ordem e progresso, ou seja, existe leis, existe regra. Família, quem ama a sua família não abandona. E eu conheço a história desse cidadão também. E eu não quero entrar nela, porque eu não quero chegar no nível dele. Eu decidi ir para a justiça. Na mesma hora que eu vi o vídeo, porque eu sabia que era mentira. Eu tenho uma filha de 15, eu tenho uma sobrinha de 15 anos, não tenho sobrinha casada e não tenho fazenda, não tenho gado. Primeiro que eu não tenho vontade de ter muitos bens aqui nessa terra por causa da minha fé. Eu tenho vontade de servir as pessoas. E segundo, que eu não tenho, e o que eu tenho está declarado no meu imposto de renda. Eu declaro todos os anos, desde quando eu era empreendedora, camelô, abri loja, quebrei, levantei, quebrei de novo. Tive várias oportunidades como empreendedora de ganhar dinheiro e de ter o que eu tenho. E está tudo declarado. Então, eu só tomei uma decisão, processa. Eu não vou bater boca com ele, até porque o discurso de ódio que esse cidadão faz não é contra a vice-governadora, é contra as mulheres. Ele ataca as mulheres que estão na Câmara, mulheres eleitas. Nós temos duas jovens mulheres, que são atacadas na sua moral. Então, quando um homem, a gente fala muito isso na política, quando um homem erra, muitas vezes, ele é julgado pelo seu erro. Quando uma mulher erra, você não tem moral. Por que essa mulher não tem moral? E ela nem errou. Ela estava vestindo a roupa que ela queria vestir, e ela foi atacada na sua integridade de ser humano. Então, ele me ataca na minha integridade sem pensar que, para ele falar de família, para ele falar de Deus e de pátria, ele tem que saber que eu tenho uma família. O meu filho vai para a creche, a minha filha vai para a faculdade, o meu marido trabalha. Quer dizer, a família de quem ele pensou para poder falar de Deus e família? Inventando falso testemunho, levantando mentira, fake news. E eu que sou uma combatente assídua contra as fake news. Nós temos históricos, aqui na Serra nós perdemos um senhor por causa de fake news. A história que mais me chocou de fake news foi uma fotógrafa em São Paulo, uma cidade do interior de São Paulo, que foi fotografar, e alguém pegou a foto dela, ela fotografava aquelas crianças que faziam aquelas fotinhas de bichinho, né? E ela fazia essas fotografias. Alguém, por maldade, colocou essa mulher dizendo que ela estava raptando criança para fazer não sei o quê. Essa mulher era mãe de 2 filhas. E a comunidade, quando viu aquela mulher batendo numa porta para fotografar, ofereceu o trabalho dela, ela foi linchada por aquela comunidade até a morte, por uma fake news. Então, a fake news mata. A fake news destrói a vida das pessoas física, que é o nosso bem mais precioso, mas destrói também histórias. Eu tenho uma história que é de muita superação, é uma história verdadeira. É muito bom chegar aqui e saber que o fiscal da época, que era rapa na minha época, vinha aqui tomar um café comigo, porque ele me acompanhou quando era camelô. Eu desço ali para comer, para almoçar, eu compro cocada no cara que eu coloquei para trabalhar vendendo cocada, o baiano da cocada. Chega ali os taxistas, não, Jaque. E aí, Jaque, quando eu passo andando daqui do palácio, eu desço 150 metros, nós estamos ali onde era a minha barraca. Eu tenho uma história, e uma fake news não vai destruir minha história. Então, eu fui buscar a justiça. Como é sua relação com a imprensa capixaba? Como deve ser o tratamento? Com muito respeito. Com muito respeito. Eu respeito muito a imprensa, e eu tenho muito respeito da imprensa. Por exemplo,
quando nós colocamos as decisões partidárias, a imprensa cobriu. Eu sempre tentei tratar os profissionais da imprensa com muita entendimento de que as pessoas, às vezes, querem crescer humilhando um profissional da imprensa, um jornalista. A gente viu cenas como essa, de humilhação, principalmente contra as mulheres. Então, eu tento buscar o máximo de respeito. Tem coisa que eu consigo responder à altura, tem coisa que eu não consigo, eu sou muito verdadeira. Às vezes, você dá uma entrevista, você pensa que uma frase não vai ser chocante, mas é chocante. Por exemplo, uma entrevista que eu dei, que uma repórter que eu acho bem interessante, ela falou, a vice-governadora afirma que a Bíblia não é homofóbica. Eu falei, não é mesmo. Então, isso não é transfóbica. Então, assim, essas coisas que eu falo muito, né? Você já percebeu que eu gosto de falar. E eu falo com o meu coração, com a minha sinceridade. Quando a menina teve que fazer aquele problema que ela foi estuprada, me perguntaram se você quer falar, eu vou falar o que eu penso. Se fosse a minha filha, eu ia correr o mundo para ela não ganhar esse bebê do estuprador. Agora, alguém pode discordar de mim, mas você não é evangélica, Jaqueline? Sim, mas se fosse a minha filha, eu faria isso. Eu estou falando de mim, eu não consigo agir com hipocrisia. E hoje eu vejo muitas pessoas agindo com hipocrisia. Então, a imprensa, ela tradicional do Espírito Santo, ela tem tratado as pautas, por exemplo, Covid. Como foi difícil. Para você ter uma ideia, nós ficamos 40 dias sem morrer uma pessoa de Covid-19 em Viana. A primeira pessoa que faleceu foi porque ela não acreditou. Ela acreditou que a vacina fosse dar Alzheimer, ela não tomou a vacina. O marido dela pegou e ela morreu, nova, veio a óbito. Depois de 40 dias, o primeiro caso foi essa mulher, depois que saiu a vacina. Então, quando se traz uma fake news, uma mentira, mata as pessoas. E a imprensa nos ajudou muito, trazendo as informações verídicas. O governador fez questão de ir para frente da televisão, para a TVE, para as mídias, da coletiva. Várias vezes que eu tive oportunidade, eu dei as coletivas. Então, eu acho que eu trato com respeito, eu sou respeitada. Eu agradeço muito por vocês me darem esse espaço para eu falar. E vamos continuar lutando. Acho que a gente precisa lutar por fraternidade, igualdade, justiça social. Essa é a minha missão. Para encerrar, caso se confirme uma possível candidatura de deputada federal em 2022 e, se eleita, quais projetos apresentaria na Câmara? Nossa, eu já pensei em vários projetos. Um é manter essa pauta que eu tenho em defesa da mulher e do empreendedorismo. Eu acho que a gente tem um campo muito vasto para entender que as mulheres têm capacidade de ocupar o espaço que quiser, de representatividade. O outro é fazer defesa de tudo aquilo que vai trazer desenvolvimento social e econômico, porque o Espírito Santo é um estado que tem um equilíbrio fiscal. Nós somos nota A no Tesouro, nós somos o 5º estado mais competitivo, nós temos fundo soberano, nós somos o estado que tem o menor índice de mortalidade infantil. Em 2019, nós tivemos o melhor índice do ensino médio de avaliação dos nossos alunos, ou seja, nós temos muita coisa boa. É um estado que tem saúde fiscal, bem governado por vários governos. Começou a ser nota A lá no governo passado de Renato Casagrande, depois veio o governo seguinte, foi nota A, agora veio Casagrande novo, é nota A. Mas um governo bom é aquele que consegue fazer com que o dinheiro não fique só guardado, que ele vire o remédio lá na ponta, o médico para atender, o médico da saúde da família, a rua pavimentada, o esgoto para as pessoas. Então, eu vou cobrar muito e pode ter certeza que, se Deus me der essa honra de chegar, eu quero trabalhar sempre visando melhoria de vida para o meu estado e para as pessoas. Porque eu acho que dinheiro bom não é o que está lá em Brasília, não, é o que está aqui no município. O governador Casagrande sempre foi muito municipalista. Eu acho que eu tenho essa linha de ser muito municipalista também.